Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Boa tarde, Londrina! Está começando mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7 comigo, Cris Magaldes. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. E você, já parou para pensar que a sua imagem fala por você antes mesmo de você dizer uma palavra? Isso mesmo, antes de você abrir a boca, a sua imagem já está comunicando. Hoje nós vamos mergulhar neste universo fascinante da identidade e da percepção feminina. Recebemos hoje Gisele Batista, estrategista de imagem, analista facial e comportamental, que desenvolve um trabalho que vai muito além da estética. A Gisele trabalha com o conceito de ciência da presença, integrando arquétipos, temperamentos e análise facial, em um processo estruturado de autoconhecimento e posicionamento. E tem uma frase que traduz muito bem o trabalho da Gisele. Sua imagem é a primeira conversa que o mundo tem sobre você. E o que será que o mundo está dizendo a seu respeito? Mas antes de falarmos sobre imagem, comportamento e até posicionamento, vamos conhecer um pouco dessa mulher por trás da profissional. Gisele, seja muito bem-vinda a Mulheres na Paiquerê 91,7. Muito obrigada, Cris. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite e a oportunidade. Bom, vamos falar de algo que eu gosto muito, que é sobre imagem. Eu trabalho com comunicação, com branding, como isso está presente no meu trabalho e como é importante a gente trazer também essas informações que as pessoas às vezes não pensam. Poxa, será que a minha imagem está favorecendo? Será que eu estou comunicando algo que é estratégico? Como a minha imagem está sendo percebida? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de te conhecer um pouco melhor. Vamos lá. Temos uma pessoa em comum, nos conhecemos em um evento e foi dali que eu fiz o convite para a Gisele participar hoje. E achei incrível o trabalho dela, tem muito a ver com aquilo que eu faço. Mas também temos outras coisas em comum. Não é? Eu falei, gente, que legal. Gente, a Gisele morou na Europa quase 7 anos. Isso. Então, conta pra nós, como que foi essa experiência de morar fora do Brasil? Tem muita gente que tem uma ideia, né, de que é tudo muito legal. Claro que tem pontos favoráveis, muito legais, mas confesso que quando você falou, a gente não teve tempo de conversar sobre isso ainda e fiquei curiosa. Falei, como será que foi a experiência dela? Então, conta pra gente, como foi viver esses quase 7 anos fora do Brasil? Cris, é interessante a sua pergunta. Eu costumo dizer que eu sou uma Gisele pré-pós-Europa. Uhum. Duas Gisele, digamos assim. Além do choque intercultural que tem, né? Porque você chega lá, é outra cultura, costumes, outra Verdade. língua. Tem a questão de você deixar o seu ambiente familiar. Sair da sua zona de conforto. Sair. E o nosso cérebro gosta disso, né? Então, deixar os meus pais, os meus irmãos, sempre fui muito apegada a eles, os meus amigos e a cidade que eu nasci e cresci, essa amada Londrina. Foi um desafio. Mas foi a partir desse ponto que começou o meu despertar. Que legal. Começou o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Sim. E a virada de chave aconteceu. Metanoia. Que legal. E o que você teve mais dificuldade em morar fora? Porque, assim, eu tive vários pontos. Claro, eu morei na Inglaterra e morei na Itália, então são culturas bem diferentes. Então, assim, eu tive uma experiência muito negativa, principalmente na Inglaterra, que as pessoas eram muito frias, era muito difícil de você se conectar, fazer amizades, até pela língua. Nossa, eu tive muita dificuldade com a língua. Eu nunca tive muita familiaridade com o inglês, então eu sempre criei essa barreira por conta da língua. É um país diferente, cultura bem diferente do Brasil,
Muito frio, então eu estranhei bastante no início. Aquele tempo sempre nublado. Você também viveu isso? Ou para você essa experiência já foi diferente? Eu acredito que é uma experiência comum. Ainda mais no nosso país, super quente. Um país tropical. Mas você falou mais um ponto que nós duas temos em comum. A língua inglesa. Foi um desafio para mim, porque eu nunca gostei do inglês. Acho lindo italiano, espanhol, mas o inglês... Então, eu fiquei praticamente 2 anos lá, me virando no Google Tradutor, e não queria, e me dava muita ansiedade, eu ficava muito nervosa, as pessoas percebiam. Os irlandeses são muito queridos e empáticos, né? Então, eles falavam, não... Fica tranquilo, eles falavam no inglês, né? Take it easy. Take it easy. Então, que para quem está ouvindo, fica tranquilo, né? Tenha fica calma. De boa, calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então, a língua inglesa foi o que pegou, e a questão de ficar longe da minha família, né? Meu Deus, os primeiros... Que a palavra saudade não tem, né? Não tem. Não, é uma coisa que só brasileiro entende. Só brasileiro entende. E com a comida? Você sentiu dificuldade? Porque, assim, eu na Inglaterra, eu senti demais. Na Itália, não, né? Porque, meu Deus do céu, eu amo a comida italiana, é maravilhosa, né? É referência para o mundo. Mas na Inglaterra, eu confesso que eu senti muita dificuldade. Sim, a questão da batata, a cenoura e o bife. Não tem umas coisas assim, muita gordura, não sei. E não tem, tudo parece que com bacon, tudo tem frango. Muito. Muito enlatados também. Sim. E você sabe que, assim, eu cheguei na Inglaterra 0 inglês. Vou contar aqui para os ouvintes, que eu nunca contei isso aqui. Igualzinho eu. Falava hi. Sorry, hi. As 2 palavrinhas mágicas que eu usava. O que eu mais escutava, sorry again, porque, tipo assim, ninguém entendia o que eu falava, eu tinha que ficar repetindo. Mas o primeiro dia que eu cheguei na Inglaterra, foi muito engraçado. Eu fui comer, daí eu fui num lugar que vendia frango, e aí eles falam muito rápidos, e tem muitos estrangeiros que trabalham nesses locais. Então tinha alguém ali, acredito que, eu não me recordo muito bem, mas acredito que era um indiano, e aí no final eu só lembrei que ele falou chicken chili. Mas ele falou chicken chili. Yes, chicken chili. Ok, peguei a minha caixinha lá e dei uma bela mordida, e era um negócio muito picante. Spice. Meu Deus do céu, eu quase morri. Então, assim... Me desculpa, eu tô rindo. Não é? Eu tô rindo com respeito. Não, pode rir. Todo mundo ri quando eu conto isso. Daí eu falava assim, meu Deus, como que eu não percebi que chilling era picante, e eu só repeti, porque eu não entendia o que eles falavam. E logo depois, nessa mesma semana também, eu fui no McDonald's e eu achei que eu tinha pedido uma coisa. Quando veio uma coisa totalmente diferente, eu falei, mas eu não pedi isso. E como é que eu ia falar que eu não tinha pedido? Eu fui tentando explicar que eu não tinha pedido aquilo. O cara, não, você pediu. Então, tem umas coisas, assim, muito engraçadas que a gente vive. E só quem passou para entender, né? Que, só quem passou. Parece que tudo é lindo, maravilhoso. Mas como é difícil, não sei se você sentiu isso, o quanto a comunicação é importante e quanto que isso faz falta no nosso dia a dia. Você não consegue se expressar. Parece que você tenta falar e as pessoas não te compreendem. Você não sente, parece que assim, me calaram? Você teve essa sensação também? Eu tive uma sensação que eu estava presa. Eu estava presa, que eu não conseguia... Sabe, presa num corpo, que a Gisele era uma pessoa, uma alma, presa no corpo de outra pessoa, mais ou menos assim. Porque eu não conseguia me expressar e falar algumas coisas, assim, que eu queria, sabe, no dia a dia. Ser engraçada, por exemplo. Sim. Eu me considero muito mais engraçada no português. Sim. E no inglês, não, era totalmente diferente. Até a voz, a entonação a gente muda até, né, nossa voz. Muda, eu tenho uma voz um pouco mais grave. E no inglês parece, então, parece que mudava. Yes, ok. E quando eu via, depois eu falava, gente, por que eu fiz essa voz? Então, parece outra pessoa, outra personalidade. E a gente demora também para a gente se reencontrar. A gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar o nosso programa, que a sensação que eu tive. O tempo que eu vivi na Europa, né, 8 anos, aí, eu me tornei uma outra pessoa.
eu demorei para me resgatar, porque você fica tanto tempo inserida em uma cultura, aprendendo coisas porque você vai na vida adulta, então você não nasceu naquela cultura. Então você aprende, você absorve, você tem que abrir mão da sua cultura para você viver a cultura daquele país. Isso é tão sério, e sabe que eu fiz essa reflexão com muitos estrangeiros que viviam lá. As pessoas, elas se tornam realmente outras pessoas porque elas não se identificam mais com a cultura brasileira, porque ela está em outro lugar. E quando elas retornam ao Brasil, elas demoram muito tempo para retornar. E muitas vezes elas não conseguem ser quem elas eram antes de ir para o outro país. E claro, ainda mais que você fica um tempão fora, você tem o ritmo normal da vida, que conforme vai passando os anos, a gente vai amadurecendo. Você também sentiu isso na pele, não foi? Olha, eu senti... Foram tantas coisas, assim, mas um dos sentimentos, porque foi muito estratégico a minha volta, né? Até porque quase 7 anos lá fora. Então, eu já estava nesse despertar, nessa busca do meu desenvolvimento pessoal. Então, não foi algo que eu cheguei aqui e falei, nossa, quem eu sou? Não sou essa pessoa. Muito pelo contrário. Foi um despertar que aconteceu lá e é um despertar que acontece diariamente, né? Eu costumo dizer que a nossa mudança, não é, a nossa transformação é diária. Sim. Então, não foi algo que, no meu caso, eu falei, nossa, e agora? Quem eu sou? De onde eu vim? Não, eu já tinha começado lá na Europa a conhecer a minha essência, quem eu me tornei, quem é a Gisele, né? Legal. E você ouviu muito quando você decidiu voltar? Ai, por que você voltou? Ai, o Brasil tá difícil. Ai, você devia ter ficado lá. Tem tantas oportunidades, país de primeiro mundo. Você ouviu isso também? Muito. Gente, porque eu escuto até hoje. Muito. Nossa, mas por que você voltou? Eu ouço isso, né? Eu ouço isso. Às vezes eu tô falando com alguém, com uma pessoa no Uber, e a pessoa solta a seguinte frase. Você é maluca? A pessoa nem me conhece, olha pra você ver. Você é maluca? Outras falam, o que você tá fazendo aqui? O que aconteceu? Você foi expulsa de lá pra estar aqui? Só pode. E, mas o Brasil tá difícil. Eu costumo dizer que quando você projeta a sua realidade, eu acredito muito nisso. Então, eu vi muito dos amigos, não, você não pode voltar, você tá maluca. E eu disse, eu vou... Porque eu já projetei a minha realidade, eu sei o que eu quero e vai acontecer. E está acontecendo. Que legal. Então, eu acredito em frequência, espiritualidade, física quântica, embora eu não temo dizer que eu sei sobre física quântica, porque hoje todo mundo sabe, né? Todo mundo diz que sabe de neurociência e física quântica e não sabe nada. Então, eu leio, eu falo que eu sou curiosa. Eu leio sobre, tenho muito que aprender, mas eu acredito no poder da frequência, no poder das palavras, porque eu sou prova disso. Legal. E em que momento da sua trajetória aí na Europa que você percebeu que a imagem não era simplesmente sobre roupa, sobre beleza, sobre estética, mas existia algo mais profundo por trás dessa maneira como as pessoas se apresentam ao mundo? Como que você foi para essa profissão? Então, Cris, eu comecei como consultora de imagem. Né? Posso contar um pouquinho? Claro, com certeza. Eu sempre me arrumei muito bem aqui no Brasil. Trabalhei com vendas, com marketing, com finanças. Então, sempre fui muito vaidosa, desde pequena. Minha mãe sabe disso. Ela passava muita dificuldade comigo, porque como eu vim, né, de um berço, né, de uma igreja bem conservadora, onde algumas coisas não podiam na época, né? Imagina, em 95, 97. Então, a questão do batom era algo que não podia. Então, a minha mãe pegava as fotos e estava com tudo pintadinho de caneta vermelha. Eu estragava todas as fotos. Seu filho tá rindo ali, ó. Eu estragava todas. Ela falou, Gisele, você fez isso porque eu queria usar o batom. Pelo menos as fotos. Sim. Né? Hoje tem os filtros ainda, não precisa. Então, eu sempre fui muito vaidosa. E isso tem muito da sanguínea, né? Da essência de quem é sanguínea. Então, eu sempre gostei de me arrumar bem, sempre fui vaidosa. Só que chegou na Europa... o contexto muda.
Então, eu tirei o salto, do salto foi pra botininha, do batom, não tinha mais batom, não tinha mais brinco, não tinha maquiagem, tinha o quê? Blusa, e muita blusa, touca, e eu andava de bike, era neve, era vento, era frio, e eu, do salto, eu fui pra faxina. E assim, né, gente? Elegância pra mim não é coerência. Tem como, né? Vai fazer faxina assim, no salto, mamada, não dá. Então, era o meu momento, né, de vida que eu estava vivendo. E eu tenho vários vídeos, eu gravei vários vídeos, alguns deles chorando, porque eu olhava pra câmera... Não legal que você estava chorando. Legal que você gravou vários vídeos. Vamos consertar isso aqui, porque senão as pessoas estão ouvindo e falando, falou legal, não. Legal que você registrou esse momento. Eu registrei e eu olhava assim, falava assim pra mim mesma, Gisele, esse momento é necessário, né? É um degrau, isso vai passar. Sim. Você vai olhar para isso e vai falar para outras mulheres, encorajar outras mulheres. Aí eu olhava e falava assim, você está feia. Você não é feia, você está. Gente, não tem como você ser feia. Não tem como você ser feia. Tem, Cris. Eu sempre falo que estar bonita ou estar feia é uma questão de escolha. Toda mulher pode estar bonita, estar bela. E no momento que eu estava vivendo, eu estava feia. Então, por quê? Porque não tinha como me arrumar, às vezes, né, a pintura do cabelo, aquele loiro. Não tem essa facilidade também que a gente tem aqui dos serviços. Não tinha. E a vida continuava. Até que um dia eu sofri bullying. Sério? E assim, as pessoas, ao menos aqui no Brasil, né, tem várias, enfim, né, várias pautas, né, bandeiras por bullying, por preconceito. E eu nunca pensei que eu sofreria um preconceito. Foi um determinado dia, depois de 6 faxinas em mansões, em casas, eu entrei em um café, né, muito... Eu acho que não tem necessidade, até porque aqui no Brasil nem tem esse café. Um café muito renomado, e tudo que eu queria, Cris, era comer algo e tomar um café quentinho, porque estava nevando. Sim. Então, eu encostei a minha bike, era bike elétrica, né? E entrei no café. E era época de já estava finalizando a pandemia. E eu na fila. Quando eu cheguei, a mulher me pediu o meu ID, que é o meu, digamos, CPF, né? Identidade lá fora. Aí eu perguntei para ela, por quê? Ela, não, questão de Covid. Aí, como eu tinha muita vergonha, muito medo de falar inglês, aquilo me travou. E eu fiquei procurando, e eu não andava com a identidade, né? Eles até aconselham não andar. E eu fiquei nervosa, mas eu percebi o seguinte, ela não pediu para ninguém. Nem para as pessoas que estavam na minha frente na fila, e nem para as pessoas que estavam atrás. E aí eu tentei argumentar com o meu pouco de inglês que eu tinha, já nervosa, tremendo, tudo que eu queria era comer algo e tomar meu café quentinho para esquentar o corpo. Ela, não tem como. Para você sentar aqui, você precisa apresentar seu ID. Eu falei, então não é para eu comprar, é para eu sentar. Ela, sim. Se você quiser take away, né, porque take away é levar a comida, tudo bem, não precisa do ID, que é a identidade. E aí eu estava com muita fome, a minha opção era o quê? Eu comprei, saí de lá. E quando eu olhei para o espelho que tinha, né? Eu olhei para o ambiente e depois olhei para mim no espelho. E eu nunca senti dó, Cris. Eu nunca senti dó de mim mesma. Nunca tive esse sentimento de sentir dó ou sentir pena. Mas aquele dia eu senti. Meu Deus, que forte. Porque eu olhei para as pessoas que estavam no café estavam com laptop, engravatados, homens de negócio, mulheres de negócios. E eu estava parecendo uma mendiga. Meu Deus. Gente, que bate-papo incrível, hein? Tem muita história aqui para contar. A gente precisa ir para um breve intervalo, Gisele, mas na volta eu quero que você conte mais história aí dessa sua experiência na Europa. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. É já, depois do intervalo. Mulheres na Paiquerê 91,7. Com Cris Magaldes. Estamos de volta com Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje, recebendo a estrategista de imagens, Gisele Batista. Mas antes de retornarmos para o nosso bate-papo, eu quero falar do nosso patrocinador.
Restaurante Taiwan, a melhor comida chinesa da cidade. São mais de 70 pratos deliciosos para você saborear com a sua família. O Restaurante Taiwan é aquele lugar ideal para almoço em família ou jantar, aquela reunião de negócios. Restaurante Taiwan fica bem no centro da cidade, aqui na rua Benjamin Constant, 693, mas você também pode pedir pelo 3324-5200. Restaurante Taiwan, a melhor comida chinesa da cidade. Bom, antes do intervalo, a Gisele estava contando um pouquinho como era essa experiência, onde foi esse insight que fez você mudar. Interessante até o que você falou, me passou um filme na cabeça. Porque a gente que mora na Europa e escuta essas histórias se identifica. Sim. Eu sofri tanto preconceito na Europa. Jura? Sim, demais. Por conta, em alguns momentos, de ser brasileira. Então, assim, em um primeiro momento, eles não achavam que eu era brasileira, porque eles têm uma ideia de que, né, quem é do Brasil ou são mais pessoas mais escuras de pele. Então, eu sou muito branca. Eu falava, mas você é do leste europeu, você não tem sotaque de brasileira, porque eu já estava ali também há bastante tempo. Mas é aquilo, parece que você nunca pertence àquele lugar e as pessoas te tratam com uma certa indiferença. Então, só quem viveu na pele algumas situações compreende que não é todo esse mar de rosas, morar fora do Brasil. É fácil quando você fala, nossa, por que você voltou? Porque não é tudo flores, não. Né? A gente passa por momentos. Eu falo que viver fora do país é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Exatamente. Né, Francesco? O Francesco está aqui, morou fora também, está aqui nos bastidores. A gente imagina, né? Assim, que é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas não é bem assim. Não é mesmo, Gisele? Todo mundo imagina isso, um glamour, né? É. Nossa, porque eu sempre gostei, né? Gosto muito de ir em cafés. Eu tenho dos arquétipos da minha personalidade é o explorador, então eu gosto de explorar, de conhecer cafés, restaurantes, enfim. Então eu sempre, e quando eu ia no café, lógico, né, gente, eu não ia vestida de faxineira. Eu não ia de botina, então eu me arrumava. Sim. Francesco tá rindo. Eu ia bem arrumadinha. Então, quando você mostra esse lado bonito Sim. na rede social, as pessoas acreditam que a vida é aquela parte. É só aquele frame. Não, né? não tem bônus e ônus. É. Então, como eu estava, para finalizar, como eu estava te relatando a história, como que foi esse despertar de trabalhar com imagem, ajudar outras mulheres, foi a partir de uma dor. E a dor aconteceu nesse café, quando eu sofri esse bullying, que eu nunca imaginei que iria sofrer. E geralmente, né, porque aqui no Brasil tem, mas você é branca, filha de família, cabelo liso. Eu já ouvi muitas pessoas falarem. Ou seja, nunca vai sofrer um preconceito, nunca vai... Não é bem assim. Como você disse, só quem morou lá entende. Sim. Então, a pessoa pediu uma identidade, não pediu para ninguém na fila do café, porque eu não estava, né, com, digamos, dress code, ou seja, eu não estava. Mas hoje eu olho, né, pelo fato ocorrido, era tão mais simples ela falar, olha, moça, então, como você pode ver, as roupas... Mas também não era uma política da empresa, né? Então, Sim. Ela fez isso comigo e eu olhei para minha imagem e vi a forma que eu estava, né? Eu estava de capacete ainda. O Cris de touca, capacete, oh meu Deus, isso é um óculos e blusa, blusão, uma botina, porque até para fazer a faxina, eu fazia a faxina em casas, mas também no mercado. Sim. Então essa botina ela era para proteção. Antiderrapante. Isso, para proteção também, ainda mais que era época de Covid, né? Sim. Então, quando eu olhei para o espelho e vi a minha situação e olhei para as outras pessoas, eu chorei. Então, eu cheguei em casa e olhei e falei, nunca mais, ninguém, nunca mais. Seja na faxina, seja, não importa o que eu esteja fazendo, faxina, babá, trabalhando num café, nunca mais ninguém vai me humilhar por causa da minha imagem. Foi então que eu comecei a trabalhar a minha imagem. Então, eu comecei por um brinquinho, uma basezinha, eu ia mais arrumadinha para faxina. E eu quis estudar sobre imagem. Foi onde eu comecei a investir. Para entender esse universo. Foi daí que você despertou para isso. Isso.
Que bacana. Você comentou que você trabalha com a chamada ciência da presença. Método, isso. É um método. Isso. Explica pra gente, como que é esse conceito desse método, né? Porque tem muita gente que não conhece. O que é essa presença que algumas pessoas entram numa sala e como elas são percebidas? É isso? É mais ou menos isso que você viveu? Que você entrou nesse café e foi vista de uma determinada forma. Essa ciência da presença é mais ou menos sobre isso? Tem fundamento, mas eu vou para outro lado. Teve vários momentos da minha vida que eu estava arrumada, inclusive com o arquétipo de governante. E eu não fui percebida. Porque não tinha presença, não tinha verdade, não tinha essência. E o método Ciência da Presença, que eu amo falar sobre ele, não é um método meu. Sim. É um método por duas mulheres incríveis, foi criado por duas mulheres e desenvolvido, aprovado, validado por Jaqueline Fraga e Cristina Ciani, que são foram as minhas mentoras. E onde que eu olho pra Pode olhar falar? ali na câmera. Um beijo para elas, eu honro a Deus pela vida delas. E realmente elas não são só mentoras, são mães que pegam pela mão. E com elas eu aprendi esse método, que é um método... Ele tem 3 pilares. Então, trabalha a personalidade, que é os arquétipos de Carl Jung, essência, que é os temperamentos, Sim. e identidade, que é a análise facial. Então, nós unimos esses 3 pilares. Por que presença, como você perguntou? Porque hoje todo mundo se parece, né? Você entra na rede social, meu Deus do céu, aí todo mundo vai pelas tendências, pelo hype. Já não chega os conteúdos que são todos iguais, que um vai copiando o conteúdo do outro. Agora também todo mundo se veste igual, todo mundo tem o cabelo igual, enfim, não tem mais personalidade. E aí vira uma cópia. Sim. Então surgiu de uma dor, né? Elas formaram isso, estão há 15 anos no mercado, tem outras mulheres, eu sou a primeira do Paraná, mas tem outras mulheres em outros estados. De Campinas, São Paulo. Ah, que legal. Sim. Então, veio dessa questão de entender a essência, trabalhar a essência de cada um, que é a base, trazer para fora e transformar isso na imagem de uma forma que comunique quem você é, a sua verdade. Então, dentro do método, você integra arquétipos, temperamentos, e análise facial. Que bacana. E então, essas 3 conseguem trabalhar uma forma que a pessoa seja percebida com mais valor, seria isso? Isso. Um posicionamento mais... Uma presença mais forte, mais marcante. Sim. Que legal. Eu não sei, com certeza você já viu grandes players e até alguns gurus da internet dizendo que para ser bem-sucedido no seu negócio ou para ter autoridade, você tem que criar um personagem. Respeito a opinião deles, mas eu penso diferente. Eu sou prova disso. Quando eu usava um arquétipo da governante e trejeitos, eu não vendia, eu não tinha autoridade. Quando eu abracei a minha essência, a minha sombra, a minha luz, e me acolhi, falei, opa, essa sou eu. E comecei a transmitir, aplicar isso na minha imagem, as coisas começaram a acontecer. Bom, aproveitando o gancho, falando sobre os gurus da internet, eu não concordo com essa linha, também trabalho com posicionamento de marcas, então faço esse trabalho estratégico de personal branding, que é a gestão estratégica da sua marca pessoal. Então, eu não concordo de marcas que você tem que construir um personagem. Por quê? Porque nós somos únicos, Deus nos fez únicos. Exatamente. E, claro, você pode sim melhorar os aspectos, você pode se desenvolver, mas dentro da sua essência, dentro daquilo que você é. Nada impede de você se vestir melhor, de você buscar conhecimento, mas é aquela sua essência que deve permanecer. E a gente percebe que, claro, hoje a gente tem muitas ferramentas para a gente desenvolver, mas você não pode se perder nesse processo, porque senão você vira uma cópia de uma pessoa. Sim. Não é legal. E as pessoas, o que você se torna? Você se torna uma mentira, porque não é você. Sim. E eu vou te falar, nosso inconsciente, ele revela. Sim. Então, cria ruído.
o ruído. Então, chega uma pessoa que ela tá com a imagem... Vou contar um exemplo aqui de uma cliente que ela tinha um estilo todo dramático, sabe? Então, usava muito blusas de couro, aquelas bermudas e tal, porque era algo que estava hypado, tendência, gravata. Foi a época do filme Diabo Veste Prada. Sim. Então, totalmente assim, você olhava, as pessoas... É lindo. Eu sempre falo para as clientes e clientes, né, embora o foco aqui é as mulheres, né? Sim. Nesse programa maravilhoso. Mas eu atendo homens também. E eu sempre falo, a questão... Aí eles falam, mas não tá bonito, Gisele? A questão não é se tá bonito ou feio, mas se está coerente com a pessoa que você é versus a imagem desejada. Então, essa cliente, mas linda, super estilosa. E aí, eu comecei a trabalhar a essência dela, fiz a análise facial. Ela é o quê? Ela é um doce de menina, de mulher, né? Ela tem a personalidade do arquétipo de inocente e cuidadora. E ela é uma fleumática. Então, ela é o quê? Mais introvertida. Então, a imagem dela mostrava o quê? Uma mulher forte, ousada, estilosa, destemida. Então, as pessoas chegavam e abordavam ela conforme a comunicação da imagem dela. E foi onde eu fui, né? Primeiro eu extraí as informações, identifiquei algumas nuances e comecei a dar forma. Eu falo, a desenhar a essência dessa cliente. É importante esse ponto que você falou, porque o que eu percebo, muitas pessoas me buscam e falam, mas eu fiz tanta coisa, eu já investi tanto em marketing. E essa incoerência faz com que uma marca se torne, muitas vezes, irrelevante. Por quê? Porque as pessoas não conseguem ver verdade naquilo. Exatamente. Então, é muito importante até esse ponto que você abordou, porque a gente precisa ser coerente nas nossas escolhas. Aquilo que nós temos dentro, aquilo que realmente nós somos, nós podemos nos aperfeiçoar, mas nós não podemos nos tornar realmente um personagem, né? Exatamente. Muitas pessoas, assim, têm um pouco de dificuldade quando a gente fala, assim, arquétipos. Você citou aqui alguns exemplos. Muitas mulheres constroem até essa imagem, então, baseada no que elas admiram, digamos assim. E outras pessoas no que a moda está ditando, ou que a moda quer transmitir. Como que a gente consegue identificar, então, que uma imagem que realmente pode estar conectada com a nossa essência, já que a gente está falando de essência? Como que você chega e consegue fazer esse estudo? Porque você falou, essa mulher, por exemplo... Você identificou personalidade e arquétipo, né? Você faz um estudo através... Sim, que análise? Você falou análise facial? Isso. Dentro do método, como eu falei, ele é dividido em 3 pilares. Então, existe o processo. Então, nós começamos com a anamnese, a frente para tudo, né? Todos os formulários, depois tem uma conversa para eu alinhar, entender o momento atual que ela está vivendo. E depois começa os processos de avaliações. Eu faço uma avaliação que é mais assim, uma avaliação do inconsciente, que é com imagens. Então, você pode até, eu falo, você pode burlar, né? Burlar o formulário. E falar, hoje eu tô, por exemplo, alguns testes de temperamentos na internet. O dia que você tá muito brava com o Francesco, porque o Francesco te desobedeceu, o seu filho, você está muito nervosa com ele ou com seu marido, não sei. E aí você vai responder o formulário. Você acha que você vai ser o quê? Vai responder mais assim, colérica, vou pegar aquele pescoço daqui, o Francesco? Ou você vai responder, não, tudo bem, mais fleumática? Sim. A gente, na verdade, conforme é o nosso temperamento naquele dia... Naquele momento. Por isso que eu fico meio assim com formulários. Na análise facial, não. Porque é um estudo baseado na psicologia das linhas. Então, eu consigo, através dos 3, que o nosso rosto tem os terços da face, né? Então, eu faço toda a parte da análise facial para entender qual temperamento você traz desde da sua infância, né? E qual o temperamento que eu trago? Não vou fazer análise. Olha! Agora todo mundo ficou curioso, não né? Vou fazer. Olha que espertinha. Não, a gente marca uma análise profunda. Olha, a gente marca um outro dia para ela vir aqui, para ela revelar qual é a análise facial minha. Olha ok? aí, vamos deixar combinado? E Mas a partir que legal. disso,
Eu faço, né? Tem todo um processo, aí eu faço a análise de personalidade. Através dos arquetípica. traços, então. Depois vem a parte de temperamentos, depois vem a análise facial. E assim eu consigo unir todos e falar, olha, na verdade, e aí eu vou passando para cliente. E eu preciso provar isso. Então eu vou mostrando e todas elas confirmam. Eu sou assim, nossa, eu não acredito, mas como você sabe? Teve uma que me chamou de mãe de Ná. Eu falei, não é mais. E outra coisa, que com certeza alguém tá escutando e deve estar pensando nessa dúvida que me gerou agora. Então, por exemplo, você analisou a face. Aí você falou assim, então através da face você tem um temperamento, é isso? No rosto, são 3 temperamentos que vem. Tá. Então, vem os 3 temperamentos. Mas eu quero mudar esse temperamento. Eu posso fazer isso com a harmonização facial? Olha, algumas coisas podem alterar com a harmonização facial. É por isso que na análise, eu sempre pergunto. Você tem harmonização facial? Se a pessoa... Não, eu tenho. Então, eu vou precisar de uma foto de antes, de como é a essência, como era a essência dela e como ela está agora. Porque, por exemplo, eu não quero citar nomes, enfim, mas tem aí personalidades que não tem mais nada a ver com a pessoa que nasceu. Ah, sim, mudou completamente. Mas isso pode afetar a identidade totalmente, tá? Olha só, que interessante. Gente, que bate-papo gostoso, né? A gente precisa ir para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho tem mais perguntas para Gisele Batista sobre estratégias de imagem. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. É já, depois do intervalo. Mulheres na Paiquerê 91,7. Com Cris Magaldes. De volta com Mulheres na Paiquerê 91,7. Neste programa maravilhoso que você acompanha todo sábado aqui na Paiquerê 91,7. Obrigada pela sua audiência. E você está escutando aonde? No carro, no trabalho, em casa. Obrigada por ter você aqui comigo todo sábado e ter a sua audiência. Muito, muito obrigada. Bom, eu estou recebendo hoje a Gisele Batista, que é estrategista de imagem. Bom, tem muita gente que tem dúvida, não é, Gisele? Estrategista de imagem, consultora de imagem, tem diferença? Você explica pra gente? Porque tem muita gente que faz um pouco de confusão ainda. Não é a mesma coisa. Não, eu explico pra você. E é muito normal isso. Sim. Eu fui, tá? Comecei como consultora de imagem e é uma profissão incrível, que eu amo, eu sou suspeita. E eu trabalhei 3 anos como consultora de imagem. E na consultoria de imagem, claro, todo profissional ele vai escolher aquilo que ele quer trabalhar. Né? Algumas pessoas vão fazer personal shopping, que vai com o cliente no shopping fazer as compras, vai organizar o guarda-roupa dele. Então, isso vai muito daquele feeling ali, olha, eu quero fazer isso ou não. Mas, basicamente, o quê? Coloração pessoal, análise de estilos, biotipo, e toda essa parte de imagem e estilo mesmo, né? E já a estratégia de imagem, ela vai entender o indivíduo, seja homem ou mulher, o momento de vida que ele está passando ali e alinhar quem ele é e o que ele quer comunicar. Então, e identificar as nuances, identificar as questões ali para trazer para fora, eu falo, e dar forma à imagem que ele precisa. Isso é uma estratégia. Mas, assim, apesar da nomenclatura, Cris, isso vai muito Tem profissionais que fazem o mesmo que eu e são consultoras de imagens. Elas falam, eu sou consultora de imagem estratégica. Eu tenho colegas, inclusive, formadas no mesmo método que eu, que falam, sou consultora de imagem estratégica. Então, apesar dessa nomenclatura... Sim. O que vai diferenciar é o que o profissional entrega. Que legal. E então, por exemplo, para a mulher que está nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube, ela, por exemplo, é uma empresária, uma executiva, uma líder, e ela, de repente, deseja ocupar algum espaço, uma transição de carreira, ou deseja que a sua imagem tenha mais valor, que ela seja percebida com esse valor agregado, ela consegue estrategicamente fazer isso
através da vestimenta, desse trabalho que você faz. Seria isso. Porque existem elementos, né, que são uma comunicação não verbal. E você entende, né? Sim. Porque brand, né? Você é estrategista de brand. Estrategista de imagem, anda junto. Vamos pegar a mãozinha. É um dos fatores que a gente trabalha. Sim. Os elementos, né? Que os elementos que eu falo não verbais, que estão ali, na verdade, gritando, né? E a pessoa não percebe. Então, ela não identifica. No meu caso, na minha profissão, eu sou paga para isso, digamos assim, para identificar essas nuances e apresentar para cliente. E dentro do seu trabalho como estrategista de imagem, você encontra esse equilíbrio entre a mulher ser atualizada e não perder sua própria identidade? Porque a gente vê muito isso, de pessoas tentando ser uma cópia das outras. Então, tem como fazer isso, você se vestir bem, estrategicamente, sem perder sua essência. Exatamente. Né? Na verdade, foi a partir dessa dor, entre aspas, que surgiu esse trabalho de estrategista de imagem e analista facial e comportamental. Porque, como eu citei aqui, eu era consultora de imagem e eu fazia o meu trabalho de coloração, a parte de estilos, biotipos, e eu deixava as clientes lindas. Mas elas ficavam todas iguais. Inclusive, algumas parecidas comigo. Porque quando eu comecei, né, ingressei nesse universo, todo profissional, você faz toda a estrutura do brand, de uma marca, você tem mais conhecimento que eu, que todo profissional que está começando ali, ele sai atirando para todos os lados. Se ele não tiver uma estrutura, uma clareza, uma estratégia, ele vai atirar e tentar para todos os lados. Que foi o que aconteceu comigo. Então, como consultora de imagem, eu vi as outras consultoras com cabelo long bob, linhas retas, blazer de alfaiataria, salto alto e botão vermelho. O que você acha? Eu fui seguir o mesmo. Porque isso iria trazer autoridade. Com isso, eu iria vender mais. Então, eu repliquei essa cópia em mim. Foi depois de um tempo, né, trabalhando 3 anos, eu senti uma certa estranheza, se assim posso dizer. Eu falei, tem alguma coisa errada, porque eu estou me sentindo aquela Gisele lá, porque eu nasci, eu vim de um contexto evangélico e dentro, naquela época, não estou dizendo hoje. Naquela época, as igrejas, tinham um outro... Eram muito conservadoras e todas as mulheres eram iguais. Sim. Até o Glória a Deus, Glória a Deus. Até o Glória a Deus era igual, no mesmo ritmo. Então, todos eram iguais. E isso eu tinha pavor. Eu sempre quis ser diferente, a sanguínea, né? A louca. Sempre quis ser diferente. A minha mãe que me segurava. Oh, meu Deus. Beijo, mãe. E na empresa, a mesma coisa. Nas empresas, eu dava muito trabalho. Eu nunca gostei de uniforme, Cris. Eu nunca gostei de coisas iguais. Então, sempre dava um jeitinho de um sapato tem que ser de colocar colorido, um toque, um detalhe para ser diferente. Um negocinho, um lenço, alguma coisa. Foi então que, depois de 3 anos fazendo esse trabalho de consultoria de imagem, eu falei, peraí, Gisele, o que você está fazendo? Você está retornando ao passado? Coisa que você não gosta, está tudo igual. Deus fez... nós, seres humanos únicos, com uma essência, uma personalidade, uma identidade. Por que está todo mundo ficando igual? Foi então que eu mergulhei nesses estudos e comecei o quê? A extrair a base. Sim. Pensa o iceberg, né? Quando você vê lá a pontinha do iceberg, as pessoas veem o quê? Você não vê a profundidade. Sim. Então, eu costumo dizer que nós somos o iceberg. A imagem que a gente está mostrando ali é a pontinha. Mas e ali no ser, na profundidade? O que tem por trás dessa imagem? Então, eu queria trabalhar isso, conhecer a pessoa e depois de entender a essência e a identidade, traçar uma estratégia de imagem para ela. Que comunique essa essência. Sim. E, claro, a gente tem uma essência, mas a gente passa também por uma certa evolução. Por exemplo, eu... percebo que ao longo dos anos eu fui mudando, né? Fui me moldando às novas situações e coisas que eu gostava, parece que eu não gostava mais. E nós mulheres passamos por essas fases, né? Que são esses momentos de transformação. É uma maternidade, às vezes é um divórcio, ou um casamento, uma mudança, às vezes, de profissão. São tantas situações que a gente vai amadurecendo. E a imagem, ela pode acompanhar essas fases, não é mesmo? A imagem sempre está ali, né, Cris? Mas você citou algo muito interessante. A essência,
que são os temperamentos, você nasce e morre com ela. Já a personalidade, ela muda. Diferente da marca. Provavelmente você usa os arquétipos na sua marca, né? Para trabalhar uma marca. Então, a gente está falando de uma marca, de uma empresa. Então, por exemplo, a Coca-Cola. O arquétipo da Coca-Cola, de inocente, que vai por toda a vida. Quando ela decidir mudar, vai ter alterações ali. Na venda, no posicionamento. Já nós, pessoas, nossa personalidade muda. Gisele, hoje, com os 30 e poucos aninhos, a gente não divulga o restante, só o primeiro. Eu fui 30 e poucas Gisele. Eu a Gisele de 2 anos atrás tinha uma personalidade, a de hoje. Até porque as experiências de vida, né? Sim, a nossa personalidade muda conforme o que? Um término de relacionamento, uma mudança de emprego, uma mudança de país. Né? Então, muitas vezes, é igual você falou, quando a pessoa engravida, né? Um divórcio, enfim. E aí a imagem não está acompanhando, é onde gera o ruído. Porque a pessoa está aqui 10 anos usando a mesma imagem. Aconteceu isso comigo. E é muito também do que ela está sentindo. Às vezes a mulher está vivendo uma fase delicada, às vezes ela não está se sentindo bem, insegura. Mas aí o que acontece? Muitas vezes ela carrega aquela imagem porque é aquilo que acontece com o nosso cérebro. São padrões herdados, é uma imagem herdada. Aquilo que é o quê? Conhecido. Não é quem realmente ela é ou está sendo no momento, ou se tornou. Sim. Então, você também trabalha essa fase com as mulheres? Essa fase, sim. Toda, na Porque verdade, né? é um resgate também, a pessoa entender que, às vezes, uma fase também que ela está vivendo, uma fase difícil, né, uma fase desafiadora. Às vezes tem muitas mulheres que, não sei se você passa por isso, mas eu conheço algumas consultoras de imagem que falam que, geralmente, algumas mulheres buscam esse trabalho, né, de estratégico da imagem, quando elas estão vivendo um processo depressivo, depois de uma perda importante, às vezes perdeu um emprego, perdeu um ente querido, ou até um divórcio, e que é importante viver isso porque ela consegue também se resgatar, né, se olhar, né, com outros olhos, se amar mais, porque aquilo que nós vemos, quando nós olhamos para o espelho, a gente tem que estar bem com a nossa imagem. Não é? Com certeza. Ajuda muito. Você também faz reflexões sobre isso? Sim. Mas essa busca pela transformação, pela mudança, é muito natural quando acontece uma ruptura. Quando acontece um choque, alguma coisa, igual você falou, um término de relacionamento. Você vê aí a mulherada, a maioria que estão trocando cores, inclusive outro dia no salão, o cabeleireiro falou sobre isso, que o índice maior de mulheres que trocam a cor do cabelo, que faz aquela mudança drástica, são mulheres que terminaram o relacionamento. E eu sempre falo, quando você vê um corte diferente, uma cor, a mudança não começou ali no corte. Não, verdade. Ela começou, é interna mesmo, né? Então, ela quer comunicar ali que, aquela... Tanto que você pode olhar para os filmes, para as histórias, né? Toda mulher que se revoltou, vai lá, corta cabelo, coloca, né? Tira aquele cabelo de Rapunzel. Então, isso tem muito a ver com o momento que as mulheres estão passando, né? Sim. Ai, gente, aproveitar, eu cortei meu cabelo também. Ai, não tô gente, revoltada. É uma nova fase. É uma nova fase. Eu tô um pouquinho mais moderna, mas eu não tô revoltada. É isso. Mas é isso também, da gente se libertar de algumas coisas. Não é que só, a gente... igual você falou, algumas mulheres fazem por revolta, pela questão da revolta, outras fazem por uma questão de liberdade, e outras por leveza. Então, cada cabelo... Ou porque gosta de mudança, talvez para viver essa nova fase. Isso. No meu caso, eu tô vivendo uma nova fase, né, um novo negócio, são novas oportunidades. Olha aí. Então, como tá relacionado, né? Demais. Dessa transformação, né, Gisele? De a gente buscar algo novo também para a gente se ver e parece que se enxergar nessa nova realidade. Como a mulher é isso, né? Essa mulher de fases e faces. Sim, com toda certeza. Eu tinha um cabelo long bob quando eu cheguei ano passado aqui, com linhas retas, loiro. E eu precisava, para essa nova etapa no Brasil, depois de quase 7 anos, eu precisava trazer força. Né? Para eu olhar no espelho, meu cérebro entender, opa, Gisele não tá melancólica, sofrendo, chorando, porque voltou da Europa depois de 7 anos. Então, eu trouxe essa cor profunda, mais escura pro meu cabelo.
Mas, ao mesmo tempo, eu não podia ficar com aquele long bob reto. Aí ia trazer muita profundidade. Eu ia trazer um lado mais colérico, né? Então, se eu ficasse com linhas retas e o long bob, então eu falei, vamos colocar umas ondas nele, deixar com ondas, com leveza. E foi onde eu coloquei o mega. Pra viver essa fase mais e leve. Meu pai, ele falou, eu não entendo, que ele fala assim, eu não entendo. A pessoa tinha cabelo lá, super longo, aí foi e cortou. Aí agora que é longo de novo. Eu não entendo vocês mulheres. Mulheres cortam, colocam o cabelo, tira. É isso, é outra personalidade. Sim. A Gisele do long bob não quer dizer que um dia eu não vou cortar. Eu amo long bob, acho lindo. Inclusive Chanelzinho, tá? Quem sabe nos meus 40, acho lindo. Já vou avisando. Mas assim, eu vou avaliar estrategicamente. Será que vai estar correspondendo, vai estar transmitindo a Gisele que eu vou estar vivendo naquele momento? Então, é sobre isso. Se a pessoa tiver a clareza, ela pode fazer o que for. E importante a pessoa tá bem também. Platinado, desde que ela tenha clareza do que ela está transmitindo e seja algo coerente, para não trazer ruído. E que ela fique feliz com a decisão também, porque é importante a pessoa, né, tomar essa decisão, se enxergar nessa decisão, estar tranquila para fazer essa mudança, não só porque foi feita uma análise, né, mas a mulher aceitar, estar aberta a isso. Acredito também que é muito importante. Mas eu sou um pouco assim, ó. Eu fico preocupada quando falo essa palavra. O importante é estar feliz. Por quê? Principalmente quem tem a essência sanguínea, tá? Hoje ela tá feliz, tá tocando terror. Amanhã ela tá chorando e arrependida do que fez. Então... tome cuidado, temperamento você tem. Aí ela vai no salão, faz aquela mudança, um platinado. Opa, tô super feliz com a minha decisão. Depois de uma semana, gente, o que eu fiz? Entende? Mas eu acredito que as mulheres também são um pouco assim, não é? Por isso que eu consigo... Eu faço esse trabalho para analisar a essência e mostrar para a cliente, olha, essa é a sua essência. E esse é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho. Você tem certeza que... É igual médico. Eu costumo dizer que o meu trabalho é igual médico, Cris. Eu passo a receita. Se a pessoa vai comprar o remédio ou não, aí é uma opção dela. Bom, pra gente fechar, então, a nossa conversa, estamos chegando ao final com o bate-papo incrível, delicioso. Passou tão rápido, né? Gente, não acredito. Você vai ter que voltar mais vezes. Volto. Gisele, se a imagem é realmente a primeira conversa que o mundo tem sobre nós, como a gente começou falando sobre isso, né? No início do nosso programa. Qual conversa você gostaria que cada mulher aprendesse a ter consigo mesma antes de se preocupar com aquilo que o mundo está enxergando? Posso olhar para a câmera? Isso. A primeira coisa é você se olhar, se aceitar, se amar e dizer: eu sou merecedora, eu sou linda e sou maravilhosa. Gisele, isso é clichê, todo mundo fala isso, parece conversa de guru, né? Mas é incrível como a palavra tem poder, né? Tem até aquele um teste que foi feito do arroz, né? Que fazem o teste, que colocam em 2 potinhos. Um arroz, ele falava palavras boas, positivas. E o outro falava ruim. Enfim, qualquer coisa vocês colocam no Google pra saber essa historinha. Essa história não, esse teste. Isso foi um teste, né? E eu não tinha uma comunicação assertiva comigo mesma. Eu dizia, Gisele, você foi estúpida. Ai, sua burra. Ai, porque hoje você tá estranha. Ah, hoje não sei o quê. Nossa, mas que cabelo feio e tal. Não façam isso. Comecem no início talvez vai parecer forçado, mas se olhem com amor, com esse carinho, se abracem, se aceitem. E a partir disso vocês começam a buscar conhecimento para trabalhar a imagem de vocês, porque não adianta uma imagem impecável, um cabelo impecável, um corpo perfeito, se você usar essas palavras negativas consigo mesmo e não se aceitar. E não amar a sua essência. Que lindo. Esse é o Que lindo. Muito obrigada, Gisele. Obrigada por estar aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. E por nos ajudar a enxergar que a imagem é muito além de aparência. E para você que está nos ouvindo, eu deixo essa pergunta. Se a sua imagem é a primeira conversa que o mundo tem sobre você, o que exatamente ela está dizendo? Eu sou Cris Magaldes e este foi mais um Mulheres na Paiquerê 91,7. Eu te espero no próximo sábado. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Ótimo sábado e um excelente final de semana.
Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.